Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de correções e na maratona de hoje nós vamos fazer o livro Apis Mais de História, Práticas e Acompanhamento de Aprendizagens do 4º ano. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e coloca aqui embaixo nos comentários o que você quer ver aqui no canal. Bom, vamos continuar porque na aula passada a gente parou lá na página 37. Então, deixa eu dar aquele zoom esperto. Olha só, observe com atenção a imagem a seguir. Vocês estão vendo aí? Olha só, com base no que você observou, peraí, deixa eu arredar para cá. Com base no que você observou, descreva as características do transporte de carga representado na imagem. Olha só, gente, o que nós estamos vendo aqui? A imagem mostra homens escravizados, né? São escravos, usados como mão de obra para transportar cargas e mercadorias no século XIX. Então, nesse caso aqui, eles não estavam usando nem cavalos para puxar o carrinho, eles estavam usando os escravos mesmo, né? Bom, 4. Os rios são caminhos naturais para a circulação de pessoas e produtos. Em algumas regiões do Brasil, a navegação fluvial é muito importante. Pensando nisso, escreva um breve texto comentando a importância das hidrovias. Então, vocês sabem, né? A hidrovia está ligada com a navegação, tá? E olha só, em regiões como a Amazônia, a hidrovia ainda hoje é o principal meio de transporte de pessoas e de mercadorias, servindo também para o escoamento de produtos como a madeira e a borracha. Então, lá na Amazônia, até as pessoas, elas se transportam, né? Elas se locomovem de um lugar para o outro, também através da hidrovia, né? Através dos rios e tal. Elas vão lá com os barquinhos e vão fazendo todo o trajeto até chegar no lugar de destino, tá? Isso acontece com pessoas e com mercadorias também. Próximo, relacione cada tipo de transporte a uma de suas principais vantagens no que se refere ao transporte de cargas. Então, aqui a gente tem o avião, a gente tem o trem, temos o caminhão e temos o navio. Então, olha só, propicia entregas rápidas que podem ocorrer na porta do destinatário. Aqui nós estamos falando do caminhão, letra C. Tem capacidade de transportar grande volume de carga via terrestre, sem enfrentar congestionamentos, com economia e baixo risco de acidentes. A letra B é o trem. A letra A é o avião, né, que é ideal para transportar com rapidez mercadorias para longas distâncias. E por último, nós temos o navio, que permite o transporte de cargas de maior tamanho, inclusive entre continentes com custo relativamente baixo. Inclusive, muitas pessoas, quando vão mudar de país, para não ter que deixar os móveis tudo aqui no Brasil ou vender os móveis, algumas pessoas, não são todas, mas algumas pessoas fazem a mudança delas de um país para o outro através de navio, porque ele aguenta cargas bem grandes, tá bom? Bom, lá no número 6. No Brasil, o transporte rodoviário aumentou muito depois de 1950, com o crescimento das cidades, da indústria e do comércio e com a instalação das primeiras indústrias automobilísticas no país. Letra A. Explique os motivos que levaram ao predomínio do transporte rodoviário no país. Então, olha só, a economia do país crescia e era necessário interligar as cidades e as diferentes regiões brasileiras. Então, do norte ao sul, do interior ao litoral, a gente precisou fazer isso, a gente tinha que interligar as cidades. E aí, a rede ferroviária era insuficiente. Então, a solução mais rápida e mais barata foi investir na construção de rodovias. Por quê, pessoal? Porque a rede ferroviária está relacionado ao trem, né? Fazer viagens de trem. Mas era muito insuficiente, porque a população crescia cada vez mais e não tinha como, né, fazer essa interligação de uma cidade a outra através de trem, né? Então, a solução mais rápida foi construir as rodovias, né, que são as estradas, tá bom?
os caminhões, para os carros, enfim, para todo mundo poder passar. Mas no caso aqui de indústria e de comércio, nós estamos falando de caminhões. Então, a gente tem aí as rodovias, né, que são as BRs, as estradas. Letra B. Quais os benefícios e os prejuízos do uso do transporte rodoviário em um país? Então, olha só, o que a gente tem de bom e o que a gente tem de ruim quando a gente usa, né, um transporte rodoviário, nas rodovias, nas estradas, né? Então, olha só, a indústria automobilística faz com que a produção e o comércio de veículos motorizados cresçam, ou seja, as fábricas de motos, de carros, de caminhões, né, de ônibus, de vans, enfim. Isso aí começa a crescer, né, porque a fábrica vai produzir muito mais, vai vender muito mais, vai gerar mais emprego, porque vai ter mais empregados, né, trabalhando na indústria, aumentando a oferta de empregos, que foi o que eu acabei de falar. Mas, ao mesmo tempo, o excesso de trânsito aumenta muito a poluição, então vocês sabem disso. Quanto mais a gente usa o carro, mais a gente faz a poluição, né? Congestionamentos também, que eu não posso nem ouvir essa palavra, gente, porque toda semana eu pego uma questão no trânsito, porque aqui na minha cidade tem muito trânsito, além de causar a elevação do preço das mercadorias, né? Porque quanto mais a gente polui, quanto mais a gente estraga o planeta, mais caro vai ficando as coisas, não é isso? Bom, lá no 7. As primeiras formas de escrita de que temos registro surgiram na região conhecida como Mesopotâmia há cerca de 6.000 anos. Povos de outros lugares, como a América Central e a China, também desenvolveram maneiras próprias de escrever milhares de anos atrás. Pensando na importância da escrita para a humanidade, pode-se afirmar que a sua invenção, então olha só, a invenção da escrita, o que ela transformou, né? O que ela propiciou? Ela transformou a humanidade, pois com ela podemos registrar, transmitir e preservar ideias, memórias e histórias. Lá no 8, observe com atenção a imagem a seguir, vocês estão vendo aqui, ó, que esse é um documento muito antigo, inclusive esse documento ele foi escrito, né, pelo que a gente pode observar, ele foi escrito, na época não existia nem caneta, então ele foi escrito, né, à base de tinta. E olha só, essa aqui é uma carta de Pero Vaz de Caminha, ao rei Dom Manuel, tá? E ele estava dizendo que ele ia chegar, né, à ilha de Veracruz nos anos de 1500. A carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel é um dos primeiros documentos da história do Brasil. Por muito tempo, as cartas tiveram um papel importante na transmissão de informações. Pensando nisso, podemos afirmar que, letra B, durante muito tempo, em grande parte do mundo, as cartas foram a principal forma de mandar mensagens escritas. Lógico, né, gente? Na maior parte do tempo da humanidade, né, a gente teve aí a escrita como principal forma de mandar mensagens, porque você sabe que naquela época não existia e-mail, não existia WhatsApp, né, não existia nada disso. Então, foi a principal forma de mandar mensagens. Aqui no 9 a gente tem um diagrama, não tem muito o que explicar, tá? Vocês vão circular essas palavrinhas aqui, tá? Então, olha só, cinema, telefone, internet, carta, televisão, aqui ó, rádio e escrita, beleza? Dá um pause no vídeo para você não se perder aí, tá bom? Então, olha só. Agora, a gente tem que olhar aqui, ó, um dos primeiros meios a permitir a comunicação instantânea. O que é a comunicação instantânea? É ao mesmo tempo, é ali no ao vivo, tá? Entre duas pessoas era o telefone. Letra B, muito utilizada no passado, permite a comunicação à distância por escrito, nós estamos falando da carta. Os seus primeiros registros surgiram no Oriente Médio há cerca de 6.000 anos, aí a gente está falando da escrita. Tecnologia que permite que as pessoas se comuniquem, utilizando computadores e outros aparelhos como celulares, nesse caso nós temos aqui a internet.
Meio de comunicação que foi inaugurado no Brasil na década de 50, nós estamos falando da TV, e a primeira estação desse meio de comunicação foi criada no Brasil em 1923. Então, olha só, o rádio veio antes da TV. Então, o rádio veio em 23 e a TV veio em 1950. E a forma de entretenimento criada há pouco mais de 100 anos, você sabe, é o cinema. Próximo, o rádio foi muito importante na história do Brasil, modificando a maneira como as pessoas se comunicavam. Letra A. Explique a importância do rádio no país. Então, o rádio, gente, ele foi importantíssimo para a comunicação, principalmente aqui no Brasil. Olha só, assim como em outros países, né, no Brasil, o rádio foi um dos primeiros meios de comunicação de massa. O que é comunicação em massa? Essa palavrinha massa está dizendo que é um meio de comunicação que a gente pode falar com muitas, milhares de pessoas ao mesmo tempo, tá? Isto é, transmitir informação e entretenimento a muitas pessoas ao mesmo tempo, que foi o que eu acabei de explicar. No início, o rádio era um aparelho caro e acessível apenas às pessoas de melhor situação financeira, o que aconteceu também com o telefone. Antigamente, o telefone era só para pessoas ricas, né? As pessoas comuns, né, de uma situação financeira básica, não tinham telefone. Mas com o tempo se tornou mais barato e muito popular. Durante décadas, foi o mais importante meio de comunicação em todo o mundo. Letra B. Indique a razão pela qual ele é um meio de comunicação de massa. Por que o rádio ajuda a gente a se comunicar com milhares de pessoas, até milhões de pessoas ao mesmo tempo, né? Olha só, ele é um meio de comunicação em massa porque, apesar de no início ter sido um bem de consumo relativamente caro, né? Porque no início ele era caro, hoje, né, atualmente ele ficou bem mais acessível. E a programação transmitida pelas rádios é gratuita. É porque antigamente só pessoas ricas que tinham condições de ter o rádio. Então, não era uma coisa assim tão para todo mundo, né? Não era uma coisa que atingia todo mundo. Agora, hoje em dia, um rádio a pilha você compra no camelô por R$10, é muito baratinho. Então, é um meio de comunicação em massa, tá? Porque não tem uma pessoa que não tem condições de ter um rádio. Bom, de acordo com a pesquisa realizada pelo IBGE em 2019, quase 40 milhões de brasileiros ainda não tinham acesso à internet, o que representava cerca de 21% da população com mais de 10 anos de idade. Pensando nisso, escreva um texto curto sobre a importância do acesso à internet para todos. Olha aqui, isso vai ser uma resposta pessoal, porque cada aluno vai escrever o seu texto, tá? Então, essa parte aqui vocês vão fazer com a sua prof presencial. Aqui nós temos um texto que você já leu, com certeza, né? Então, olha só, com base no texto, responda. Por que as crianças ajudam os pais nas pesquisas e atividades na internet? Você já fez algo nesse sentido? Olha só, aqui a gente está pensando, né, na questão das crianças, mas a gente também pode pensar nos adolescentes e nos jovens, né? E muitas crianças apresentam um domínio importante da internet e de outras tecnologias digitais e eletrônicas, superando em muitos casos o conhecimento dos adultos nesses aspectos. E a segunda parte você vai colocar a sua resposta pessoal, beleza? Porque tá perguntando aqui, ó, você já fez algo nesse sentido? Tipo, você já ajudou a sua mãe a mexer em, sei lá, no Instagram, ou de repente ela foi ao banco, não sabia mexer direito no caixa eletrônico, você foi e ajudou, ou até mesmo aqui no YouTube, às vezes a sua avó, por exemplo, quer assistir uma receita de bolo, alguma coisa, você foi e colocou no YouTube para ela, então você vai e escreve aí, tá bom? Gente, é importante, prestem atenção na hora de fazer as respostas, não é para copiar isso aqui, tá? Não copia isso aqui, porque tem gente que não já chega copiando e não é esse o objetivo do canal. O objetivo do canal é te ajudar para você melhorar a sua resposta, para você conferir a sua resposta,
tá? Então, se você chegar aqui no canal e sair copiando tudo igual um doido e não prestar atenção, você vai fazer errado, tá? Fica a dica. B. Apesar de ser uma tecnologia na qual crianças e jovens apresentam bom domínio, a internet também oferece riscos. De acordo com o texto, cite alguns deles. Então, você já sabe, os riscos da internet primeiro, né, você pode ser exposto a conteúdos de violência, ofensas, discriminações e tem um monte de outras coisas feias na internet, coisas que são destinadas só a adultos, por exemplo, que criança não entende, que criança não tem que ver, né? Então, tem muitas coisas, tem muitos riscos na internet. Pessoas que fazem maldade com crianças, marca para encontrar e de repente a criança some, né? Então, tem que tomar muito cuidado com a internet. Bom, aqui a gente tem essa parte aqui. Essa parte aqui, pessoal, é uma parte que vocês vão fazer mais com a sua prof presencial, tá bom? Então, aqui tá perguntando até sobre o que é fake news, né? Fake news você já sabe que são notícias falsas, tá? Você pode só escrever isso, notícias falsas, pronto. E aqui você também vai fazer com a sua prof presencial, tá? Aqui tá falando por que as fake news são um problema no mundo atual. Então, olha só. Você tem que pensar como que a circulação de notícias falsas vai interferir nos setores da vida, como a política, por exemplo, tá? Então, isso vai ser uma resposta pessoal. Por que que você acha que fake news são um problema? Vamos pensar junto aqui comigo, tá? Pensa comigo. Imagina que eu falo para você que, sei lá, a escola foi atacada por alienígenas. E a partir da semana que vem você não pode mais frequentar as aulas, você não pode mais ir na escola porque a escola foi atacada. Nesse caso, é uma notícia falsa. Essa notícia falsa que eu te dei, se você acreditar nela, você não vai na escola e mais uma porrada de colega seu também não vai na escola. E se vocês não forem na escola, vocês vão ficar prejudicados. Então, uma sugestão de resposta seria: as notícias falsas prejudicam as pessoas que as recebem de diversas maneiras. Vou repetir. As notícias falsas prejudicam as pessoas que as recebem. E daí, se a sua prof presencial pedir para você explicar melhor, você pode dar esse exemplo que eu acabei de te falar, tá bom? Então, imagina, a escola X foi atacada por alienígenas, então semana que vem ninguém vai mais na aula, né? Você pode explicar isso para ela. Então ninguém vai mais na aula, né? Sendo que é mentira, tá? Deu para entender o que é fake news? Então tá. Você conhece alguém que já acreditou numa fake news e o que aconteceu? Isso daqui é uma resposta pessoal. Aí você escreve aí se você já conheceu ou não, enfim. Na sua opinião, você já sabe, né? Sempre que tiver na sua opinião, você já sabe que é uma resposta pessoal, tá? O que é possível fazer para combater o problema das fake news? Aqui, você pode pensar o seguinte: que tal se a gente checar a notícia antes de acreditar nela, né? Então, isso é uma forma de combater. Você checar a notícia antes de acreditar nela. Outra coisa que a gente pode fazer para combater: não clicar em links de sites que você não conhece, links que não são confiáveis. Então, outra coisa também: uma pessoa te manda uma fake news pelo seu WhatsApp. De repente, a pessoa é um conhecido seu, mas ela te mandou uma notícia com link de um site muito estranho. Nesse caso, então, você não vai abrir e não vai repassar. Então, outra coisa que a gente pode fazer também é não compartilhar qualquer notícia. Só compartilhar as notícias que você conhece o site ou que você conhece a fonte daquela notícia, tá bom? E mesmo assim, tem muitos locais que a gente conhece e mesmo assim ainda coloca uma fake news lá. Então tem que tomar muito cuidado, tá bom? Por exemplo, colocam lá no site assim: o cantor famoso morreu.
e o cara tá Vivinho da Silva, né? Isso já aconteceu milhares de vezes, né? Então a gente precisa tomar cuidado com relação a isso. Tá explicadinho? Então tá. Então a resposta não tá escrita aqui, mas eu te falei a resposta, tá? Então pausa o vídeo, volta uns minutinhos e pega de novo a minha explicação para você anotar aí na sua resposta. 4. Quando pesquisa informações na internet, olha só, quando pesquisa informações na internet com a supervisão de adultos, você toma cuidados para evitar a fake news? E que cuidados são esses? Aqui vai ser uma resposta totalmente pessoal, eu não tenho como falar por você, porque tá perguntando se você toma cuidados, né? E eu não te conheço, então não sei. O que você diria à sua família e às pessoas da sua comunidade para que elas fiquem mais atentas ao problema da fake news? Olha só, o que você diria se fosse comigo? Eu diria duas coisas. Primeiro, não clique em qualquer link e não compartilhe qualquer notícia. Só compartilhe depois que você checou a notícia e você tem 100% de certeza que aquilo é verdade. Aí sim você passa para frente. É isso que eu diria. Bom, aqui tem a parte de gravar vídeo, a parte de apresentar, né? Aqui essa parte todinha aqui vocês vão fazer com a sua prof presencial. E aí agora a gente finaliza então o livro APS Mais do 4º ano. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se você gostou, não esquece de compartilhar com seus colegas e eu te espero para nossa próxima aula. Até lá. Tchau.